Eu acho que assim, ó, só pra enfatizar um ponto, eu acho que quando a gente tem essa mudança no formato do campeonato, né, que a gente sai do CBLOL e a gente vai pra LTA Sul, eu posso falar com você com toda tranquilidade que, apesar de eu ser apaixonado pelo CBLOL e gostar muito, eu consigo entender todos os motivadores que existiram pra Riot tomar esse Eu tipo de também atitude. consigo. E se você me perguntar, eu falaria que eu concordo. Então, assim, eu sou uma das pessoas que nesse ponto, se tiver que defender pelos motivos que a gente entende, eu sou uma das pessoas que defende. Né? E aí eu acho que existe sempre muito questionamento sobre por que você escolheu um time ou não escolheu o outro. Eu acho que a resposta é muito fácil. Se a gente for olhar, toda vez que você questionar, toda vez que você... Eu faço esse exercício e ele sempre dá certo. Que assim, gente, a gente não tem informação do porquê que os times não foram, porquê que um time não foi, porquê que o outro. A gente não tem isso. Mesmo se tivesse, era também algo que eu não podia falar. Sim. Mas eu acho que o melhor exercício que qualquer pessoa pode fazer, até pra poder formar sua opinião, é que um time que não foi selecionado conta muito mais, diz muito mais sobre ele do que sobre o outro time que foi selecionado. Exato. Né? Então, quando a gente olha para os times que não foram selecionados, eu acho que as perguntas que as pessoas deveriam fazer, os fãs teriam que fazer, é tipo assim, pô, não é como é que aquele time foi selecionado, mas é tipo assim, cara, o que tá acontecendo no meu time para eu não ter sido selecionado? Eu acho que quando a gente faz esse tipo de... Quando a gente olha para essa ótica, eu acho que as respostas ficam muito fáceis, muito claras. Porque no fim das contas, a gente já falou isso várias vezes só hoje aqui. É um negócio, cara. Tipo, você acha que uma empresa que quer ganhar... Porque toda empresa quer ganhar dinheiro, né? No final é isso, né? Então, assim, os campeonatos, tudo é sobre angariar dinheiro, é sobre fazer a empresa rodar, é vender a skin, o time ter o dinheiro dele. Vocês acham que um time que quer ganhar dinheiro, uma empresa que quer ganhar dinheiro, vai tomar a pior decisão possível pra ganhar dinheiro? Não, né? Ele vai olhar quais são as decisões que mais me vão voltar e deixar o meu negócio saudável. E a decisão é tomada. É claro que às vezes acontecem decisões ruins no meio do caminho, né? A gente viu que na primeira seleção, por exemplo, né, aquela ideia do regionalismo, da Rensga, da Miners acabou não se pagando, coisa e tal, mas eu acho que numa segunda seleção a gente já pode ter um pouco mais de expertise. Toda decisão, ela vai visar o lucro, no final das contas. Ela não vai visar, tipo, amiguinho, nem nada do gênero. São empresas multinacionais que a gente tá falando aqui. Se vocês não quiserem puxar nesse assunto, eu vou puxar um assunto Diga. que discutir hoje. Que falando em visar lucro, falando em empresa visar lucro, vocês viram o que aconteceu na T1? Vocês viram a loucura? Qual delas? A Dos Zeus? Dos Zeus. Eu vi que ele saiu e entrou um menino lá. Não, mas isso aí, O Doran. essa é a notícia. Você Pô, viu a notícia real do do que rolou? do acordo que ele queria, do manager, Dos managers, do agente né? que não passou as coisas? Não, não então, vi. eu vou contar a história pro Mas, pessoal da live. Eu queria ver sua opinião sobre isso. Eu não te acho perguntei que, ali eu fora acho que pra é saber. lunatismo. Acho que é o quê? Eu acho que a opinião do Zeus, ele tá sendo só um lunático. Será? Porque eu vou te contar a Conta história. aí, eu não quero que eu não soube. Conta a história que ele... É que dá, assim, dá um contexto. Primeiro eu vou dar o contexto geral, né? Tá. Essa lineup do... A lendária, né? Essa lineup lendária que é Zeus, Oner, Faker, Gumayusi e Keria. Eles têm até um acrônimo pra ela, que são o nome as deles, letras de né? cada um, né? Letras de cada um. Essa é considerada hoje a lineup mais lendária do League of Legends. Porque eles tiveram, né, todas as competições que eles venceram, WC, 2 mundiais, o time é um time marketável, com muita característica, e tá atrelado ao legado do maior jogador de todos os tempos, que é o Faker. Então existe aí uma força muito grande nesse grupo, nos 5. E dos 5, também a gente sabe que tem 2 que são figuras mais polarizantes. O próprio Faker, óbvio, e o Zeus. Que, além de ser um cara carismático, é um cara muito bom, muito bem, todo mundial foi pra final, foi MVP de final, então assim, e tem um valor muito grande ali. Os outros também são importantes. Acho que dos outros 3, acho que o Gumayusi eu acho que é o que também tem uma importância muito grande. Mas assim, se eu fazer uma escadinha, Faker, Zeus, Gumayusi... Vai pra fofoca, Jô, que eu não Calma, sou. tô dando contexto, cara. Então, isso tem um legado muito forte pra T1 da lineup e tem um legado muito forte pro Faker. Porque o legado do Faker tá atrelado desses caras. Então, o que a T1 fez? E aí vem um problema também de como funciona as rotações no LoL, que a deadline deles é menor, né? Pelo que eu entendi, a deadline deles é bem menor. E não é só a deadline, é porque tem menos opção também, baseado no nível deles. Mas assim, você meio que, tá falando. meio que você não vai pegar qualquer top laner pra T1, né? Eu acho que, sim, na prática,
a deadline é janela de é, transferência já tá deles é aberto. igual, né? Mas como eles estão só olhando dos melhores dos melhores dos É. A melhores deadline do deles tá mundo, atrelada a opções menores. talvez tenha 3 jogadores que podem estar ali no lugar. Exatamente. Sim. Então, É. assim, o risco é muito grande. Você não pode arriscar ficar sem um top laner capaz de te ganhar a LCK. Ok. E aí vai piorando. É Coca aqui. Coca? Aqui. Coca? Já vai trazer. E aí, beleza. Rolou isso. E começou, ia ter logo depois do Mundial, uma semana depois, começou a anunciar, 1 ou 2 semanas, né? Começou a anunciar as recontratações. Eu, de fato, falei no podcast aqui que eu achei que não ia manter o time inteiro. Eu achei que ia manter menos. E aí começou lá. Assinou o Keria de novo, assinou o Honor de novo, assinou Assinou o Guma. Mayuse. O Faker não precisa porque ele é Não dono, precisa, porque ele é então ele dono, tá né? assinado. Mas também com o salário dele, né? Mas literalmente ele tem porcentagem da T1. Não, mas ele ganha 8 milhões então, por ano, pô. 8 milhões de dólares. É muito E o dinheiro. Knight ganhava mais do que ele ano passado, que agora Agora reajustou. vai ter o teto. E faltou o último, que seria o Zeus. E ao invés de ter a renovação, foi o anúncio de que ele tava saindo. E na sequência, alguns dias depois, algumas horas Calma, depois... vamos agora. Cuidado com a informação, Thiago Maia. Então, eu Vamos tô lá. falando só o anúncio que teve. Fortes rumores. Agora Ah. tudo é rumor. Não, aí teve a Isso que eu tô contratação contando do é o Dorian. real. O Dorian é fato. Não, e aí, calma. Qual é o rumor? O rumor Hum. foi que a T1 mandou uma oferta pro Zeus. Tá. Só que o Zeus é um jogador novo. 20 anos. A T1 mandou uma oferta, é assim, tudo agora são rumores, tá? Especulação que tá no Twitter, no Naven. Mandou uma oferta pra ele de 1,1 milhões de dólares de salário anual. Pouco dinheiro, né? 1,1 milhões de dólares. Pouco. Pra ele, pouco. Ah, tudo bem, mas tem que pensar que... Olha o Difícil. nosso mercado. O A Inter T1 é e o tal. maior time do mundo e o último balanço financeiro eles estavam chumbados. Tá. E, se eu não me engano, o contrato dele era tipo assim, ó, 2+1. Ou seja, 2 anos com renovação automática. O agente dele nem mandou a proposta pra ele. Falou, isso aqui é uma bosta. Possivelmente. E aí, fechou com o outro time, acho que é a Galia, né? Com a HL. Isso, foi anunciou E agora. aí Half-Life. foi com um contrato de 3 anos mais 1. 3 anos de contrato mais 1. Mas pessoal, isso aqui são fortes rumores. Exatamente. Não é, ninguém tá cravando em pedra, mas se você for olhar no Twitter, é isso que tá E aparecendo. vazou o valor da Rama? Cara, não, mas que foi Falando que foi um ótimo deal. Todo mundo falando que Foi é um ótimo deal, mas o que eu acho que talvez seja loucura? Porque quando a gente olha, na minha opinião, se você é o Faker acho que tem 29 anos. Na minha opinião, um jogador de 29 anos de LoL, ele deveria querer muito um contrato longo. Sim. Porque é difícil ele ficar melhor do que ele já é. E provavelmente ele vai ficar pior. Agora, o Zeus, ele é muito novo. Por que será que... É tipo assim, ó, eu sempre começo a pensar nesse tipo de coisa. Pra mim, a única justificativa é se ele pegou um 3+1, um salário gigante. Não acho que seja um salário gigante. Porque, tipo assim, ó, não acho que foi muito maior do que esse 1 milhão de dólares, tá? Aqui tem a Mas outra aí- parte, calma. Vai chegar. Aí, o que eu começo a pensar é o seguinte, ó. A gente pode partir do princípio. Agora é tudo especulação. E quando eu... Por exemplo, às vezes quando a gente tô conversando com alguém sobre esse tipo de fofoca, eu nem tô muito interessado, na verdade, quase nunca tô interessado na fofoca. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, olha. O Zeus, ele é um dos melhores jogadores do mundo do jogo mais importante de esporte do mundo. Uhum. O agente dele, aí é tudo suposição, mas como é que Uhum. funciona o meu raciocínio? O agente dele deve ser uma pessoa muito influente. Uhum. A Coreia tem um esquema muito estruturado e profissional de esportes, onde tem a CASPA, que é do governo, que faz Sim. controle de fair play financeiro. Eles devem ter um acesso super diferenciado, até com a própria Riot, porque a LCK, cara, é de longe a melhor liga. Acho que não existe Mais dúvidas estruturada, em relação né? a isso. Aí eu fico pensando, será que ele sabe de alguma coisa? Por que será que o Zeus, de 20 anos, que é um contrato, Já quer quer assinar isso garantir agora. Quer- um contrato de 1 milhão por 4 anos, sendo que ele sabe que o parceiro de time dele ganha 8 vezes mais que ele? É tudo rumor, mas, tipo assim, eu fico pensando no... Será que tem alguma coisa que eu não tô vendo? que vai acontecendo que, Sabe vem, que que eu ele tô- já sabe que vai rolar. Sabe? Não que tô é bom falando, ele tipo assim, ó, assegurar esse contrato agora. eu não tô falando que tenha nada, mas, assim, é o tipo de pensamento que eu começo a olhar. Por exemplo, se tem um time, sei lá, no Rainbow Six, não tem um time no CS, que ele só assina contrato de 2 anos. Aí, do nada, ele vai lá e assina um contrato de 10 anos. Você não acha esquisito? Tem algo por trás. Não, Aí. então, pode ser que não aconteça nada. Mas eu tô falando, tipo assim, ó. Cara, são coisas que eu, como CEO, eu preciso prestar atenção no mercado. Então, assim, eu olho, por exemplo, Você é bom nisso.
eu olho balanço financeiro das empresas. Então, por exemplo, se você olhar, né, a Tencent é dona de quase todo mundo. Eu olho o balanço financeiro da Tencent, eu olho o balanço financeiro da CIA, que é o grupo que é dono da Garena. Eu olho o balanço financeiro das outras empresas pra gente poder entender, tipo assim, cara, para onde tá indo? Cheguei a alguma conclusão? Não cheguei a alguma conclusão. Mas é o tipo de... É tipo assim... Por que eu comentei isso dentro desse assunto que o Diogo trouxe? Porque eu acho que, assim, talvez seja uma forma diferente de você usar, tipo assim, fofocas ou usar, tipo assim, assuntos que talvez nem façam sentido, mas, tipo assim, ó, como você precisa avaliar todos os tipos de assuntos. Até esse tipo de informação é importante. E aí, calma, que apimenta mais, que ainda tem um detalhezinho nessa história. Que provavelmente o segundo melhor top laner depois do Zeus é o Kim. Só que misteriosamente, o agente do Kim é muito amigo, aparentemente, pelo quem conhece lá. É muito próximo, muito amigo do agente do Zeus. E rushou-se pro Kim fechar com a Genji. Então o que acontece? Não foi só a T1, isso não é só rumor, isso aí já tá praticamente certo que eles estão indo atrás de ações legais, de investigação por trás. Por quê? Porque não é só o fato de você não ter conseguido renovar os Zeus. Você não conseguiu renovar os Zeus. E você perdeu a segunda melhor opção. Você perdeu a segunda melhor opção. Mas aí tem um ponto também, a Genji paga muito bem. Não. Eu não tô questionando isso. A Genji paga Você perdeu a segunda opção que você nem teve como. E o timing foi muito pequeno entre uma coisa e outra. E você teve que ir pra única opção que sobrou no mercado. Bagre. Só que aí, qual que é a repercussão disso? Que é a parte mais O triste. Faker já prometeu o 6º título pra ele. Pra ele, né? O 6º é pelo Dora, né? Mas qual que é talvez a parte que repercute que é a mais complicada disso tudo? Porque, tirando... Aí você não sabe se, além disso que o Vex tá falando, você não sabe se, por exemplo, esse agente dos Zeus fez isso pra ter uma leverage maior com a T1, falou, eles vão ter que fechar aqui, porque pra T1 é uma perda inestimável. Eles perderam o legado, perderam a lineup mais promocional deles, e pior, ficaram com uma situação complicada na mão. Porque o Dora toma no hate absurdo, que ele não tem nada a ver. Assim, ele não tem nada a ver com tudo isso que aconteceu. Não, o do hate que eu vi pouco é porque ele é ruim. Ninguém tá dizendo, o contrato... Não, então, mas assim, né? ele já vai... Ruim pras proporções Zeus, né? Estão me mandando mensagem aqui falando assim, ó, pelo amor de Deus, o Doro não é bagre. Não é, Ele mas... só não é no nível dos Zeus e do Lógico. Isso, foi exatamente o que eu acabei de falar. Mas é... Né? Assim, ele é ruim, entre muitas aspas, comparado aos Zeus. Não, mas se você tivesse que escolher, assim, pelo amor de Deus, gente, eu assisto Foi o LoL, mas exatamente o que eu acabei de falar. Se você tá fosse ligado? escolher, seria o Zeus, depois o Kim, depois o Dora. A questão do Dora é que internacionalmente ele não foi tão bem nas últimas aparições. E, obviamente, até as pessoas de dentro falam isso, que ele era a terceira opção. Mas ainda assim, gente, é um ótimo jogador. Só que, mesmo esse ótimo jogador, ele entra numa liga agora, que ele vai estar com essa lineup lendária, com uma pressão gigante em cima. Sim. Esse é o problema. Tipo, por mais que talvez ele nem performe o que ele é muito bom, ele vai ter essa pressão em cima tanto da torcida como dele mesmo. E pior, se ele for bem e ganhar, quem que vai levar nessa jogada? Quem vai levar o hit na sequência vai ser os Zeus. Sim. Então, teoricamente, os dois jogadores... Alguém vai sair mal da história. Então essa que é talvez a pior parte. E vai ter mais as lágrimas com $milhões. Chugando lá com $milhões, mas... E a gente vai ter a repercussão disso mais pra frente, porque com certeza T1 vai atrás disso e tal. Lá é muito mais estruturado, chefe. Aqui a gente tem os agentes também, está começando, há uns anos já tem, mas ainda é muito precário comparado com como é Sim. na Coreia, né? E voltando aqui para os nossos territórios nacionais, cara, não, foi, assim, vou dizer, não posso falar, mas vamos lá, vou dizer que assim, você tem uma ótima visão.